Eu sou a Vanessa Tarantini, trabalho no Pacto Global da ONU. Estou aqui com a Amanda Rocha, da Alliance for Integrity. Hoje a gente tem um webinar para falar sobre análise de riscos de corrupção. Eu queria só rapidamente falar do Pacto Global, porque tem muitos participantes aqui hoje que não são do Pacto ainda. Então, deixa eu só tirar o vídeo. O Pacto Global ele é a iniciativa da ONU para as empresas e trabalha os direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Então, nosso 10º princípio é combate à corrupção, por isso a gente está cooperando junto com a Alliance for Integrity. Vou passar agora para a Amanda, que vai falar um pouquinho sobre o programa. Bom dia a todos. A Alliance for Integrity é uma iniciativa global. A gente é uma iniciativa multi-stakeholder, então a gente tem a presença da sociedade civil, setor público e setor privado, todos trabalhando juntos com o objetivo de fortalecer a integridade na cadeia de fornecedores, buscando criar um ambiente de negócios mais sustentável. A nossa oferta é a aprendizagem entre os pares, principalmente entre o diálogo internacional, porque a Alliance for Integrity tem uma presença global. Atualmente a gente está no Brasil, Alemanha, Índia, Indonésia, Gana e as respectivas regiões. O diálogo público e privado e a capacitação de compliance, que se chama DEP, de empresas para empresas. O DEP é uma capacitação muito interessante porque a gente tem compliance officers de grandes empresas treinados dentro da metodologia desenvolvida pela Alliance for Integrity, e esses compliance officers de grandes empresas, eles treinam pequenas e médias empresas. A gente acredita que fortalecendo a integridade na cadeia de fornecedores dos nossos apoiadores e parceiros, a gente vai criar um ambiente de negócios mais sustentável. E por isso a gente está desenvolvendo esse webinar. Bem-vindo a todos e uma excelente sessão para vocês. Bom, só um detalhe, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer durante todo o webinar pelo chat e a gente está monitorando aqui para responder. Agora a gente vai passar a palavra para a Camila. Camila, se puder sair do mute. Oi, estou aqui. Tá, estou te colocando como apresentadora e aí você já pode compartilhar sua tela. Pode seguir. Obrigada. Queria confirmar se está todo mundo enxergando a tela de apresentação. Se puder responder pelo chat, seria uma boa. Estamos visualizando. Obrigada. Ótimo. Então, bom dia a todos. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Amanda, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com relação aos temas de Risk Assessment de corrupção. Eu trouxe aqui uma breve apresentação com uma introdução a respeito da corrupção no mundo e alguns direcionamentos de como conduzir o Risk Assessment. Eu sei que na sequência teremos até um detalhamento um pouco maior dessas iniciativas. Mas vamos lá. Vamos passar então por uma introdução. Pela etapa de avaliação dos riscos de corrupção, como fazer, seguido de alguns exemplos práticos e as considerações finais. Começando com a introdução. Eu não sei se é de conhecimento de todos qual é o custo da corrupção no mundo. Hoje, uma informação recente que a gente puxou da IMF, de 2016, final de 2016, ela estima um custo de corrupção no mundo na faixa de 1,5 a 2 trilhões de dólares. Ele é aproximadamente 2% do PIB mundial, e se a gente fizer um paralelo com o Brasil, ele é praticamente o PIB do Brasil inteiro no ano. Quer dizer, é um dinheiro muito mal usado, que poderia estar sendo destinado a iniciativas importantes no mundo inteiro, de apoio à sociedade, infraestrutura, educação, enfim, tudo aquilo que a gente tem carência, né, e está sendo desviado dos cofres públicos. O mapa de transparência internacional, não sei se vocês conhecem esse mapa, existe uma ONG internacional, chama Transparency International, ou Transparência Internacional, e ela mede todo ano o índice de percepção de corrupção. Então eles fazem pesquisas com as pessoas, os cidadãos, em todos os países do mundo, para identificar qual que é o índice de corrupção percebido por esses cidadãos. E o Brasil não tem melhorado.
ele caiu, na realidade, de 2015 para cá, 3 posições, ele tem caído ano a ano, apesar de todos os esforços que a gente tem notado de Ministério Público, enfim, até do Judiciário em penalizar, mas a percepção do cidadão é que a corrupção está maior. Então, a gente tem um grande caminho a perseguir ainda aqui no Brasil. A lei anticorrupção brasileira foi um grande passo. Ela veio em 2013, ela entrou em vigor em janeiro de 2014 e foi regulamentada em 2015. E ela combate, né, ela trata do combate às práticas de corrupção que envolvem órgãos públicos e funcionários do governo. E ela cobre toda e qualquer operação, toda e qualquer empresa no Brasil. Então, seja você pequena, micro, média, ou grande, ou multinacional, opera no Brasil, você tem que aderir à lei, né? E aí as pessoas sempre perguntam para a gente, puxa, mas o que são órgãos públicos brasileiros? É uma imensidão, né? O que são agentes públicos? O setor público no Brasil, ele abrange muito mais do que empresas ou órgãos públicos, todos os quais poderiam ser considerados públicos para efeito da aplicação da lei. Então a gente mostrou aqui, a gente montou um diagramazinho para deixar um pouco mais claro para as pessoas o que é a administração, o setor público brasileiro. E ela é separada em 3 grandes linhas. A administração direta, onde a gente está falando da União, estados e municípios, estamos falando dos prefeitos, estamos falando dos deputados, estamos falando da presidência, enfim, todos os órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário ligados à União, aos estados e aos municípios. A gente tem a administração indireta, que vai desde empresas públicas como os Correios, como o BNDES, até empresas de economia mista, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, enfim. Autarquias são as agências reguladoras, então você tem Banco Central, o INSS, a Anatel, a ANAC, a ANEEL, enfim, agências reguladoras. Fundações, incluindo aí a Fundap, FAPESP, PROCON, e as entidades paraestatais, que se separam entre serviço social, você pega o Sistema S, por exemplo, e organismos sociais. Além disso, você tem a frente, né, de organismos multilaterais que não necessariamente são brasileiros, mas que lidam com, vamos dizer assim, recursos públicos do mundo, né? Então você tem que ter, da mesma forma que você lida com recursos públicos no Brasil, essas administrações lidam com recursos públicos no Brasil, os organismos multilaterais também lidam com recursos públicos mundiais, então a lei também se aplica a esses órgãos. Então, World Bank, Inter-American Development Bank, USAID, ou seja, todo relacionamento entre uma empresa privada e vamos dizer, esses setores da administração pública são são objeto da lei anticorrupção, tá? Mas aí vocês perguntam, né? A gente tem visto muitas situações de grandes empresas serem punidas. E é que eu ouço muitas vezes quando eu converso com clientes, empresas menores, eles falam, puxa, mas essa lei na realidade só é aplicável para grandes empresas, porque eles exigem uma série de instrumentos, uma série de mecanismos, e quem lida basicamente com licitações são grandes empresas. Mas na realidade não é essa o propósito da lei. Veja só o que a gente conseguiu identificar. Na sexta-feira passada, a gente puxou essa posição dos 2 cadastros nacionais de empresas. O primeiro de empresas inidôneas e suspensas, ou seja, são empresas que estão em algum processo de investigação, já tomaram uma multa, estão sendo investigadas e por isso mesmo foram suspensas de operar com o setor público. E o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Essas empresas já passaram por um processo administrativo e foram penalizadas, foram consideradas culpadas, estão punidas, né? Enfim, com todas as penalidades que vêm da punição da lei. Se você olhar o 6 de empresas suspensas, a gente, pela lei anticorrupção, a gente teve 2.818 microempresas punidas, MS, até agora, de 2015 até agora. 1.211 empresas de pequeno porte, 1.290 outras empresas, e aí inclui empresas maiores,
E olha só, 4.233 pessoas físicas punidas dentro da lei anticorrupção, ou seja, aliás, suspensas dentro da lei anticorrupção. Significa que foi identificada uma denúncia e essa denúncia trouxe, vamos dizer, indícios muito fortes. E aí as empresas acabaram sendo suspensas. No caso do CNEP, você já tem bem menos. Você tem 7 empresas punidas no cadastro. O cadastro ele só é atualizado a partir do momento que a empresa realmente ela recebe uma penalização judicial, né, de um processo administrativo. 5 microempresas e 2 empresas de pequeno porte já foram punidas com multas que totalizaram mais de R$1 milhão. Lógico que não as multas variam em função do dolo, mas se a gente somar essas 7, a gente está falando mais de R$1 milhão. Ou seja, o que a gente quer dizer é que a lei ela está sim sendo aplicada. Os nossos reguladores, o Ministério Público, enfim, está fazendo o trabalho dele dentro do âmbito que lhe cabe e as empresas estão sendo suspensas, estão sendo punidas. O que a gente vê nos jornais no dia a dia são as grandes, mas não significa que as pequenas e as médias também não sofram alguma penalidade. Por isso que é importante todo mundo compreender o escopo de que trata a lei e como que a gente faz para se resguardar e para identificar os nossos riscos, né? De forma, então, criar mecanismos de mitigação. O que eu preciso fazer? Dentro do decreto, a lei ela foi promulgada em agosto de 2013 e em 2015, em janeiro de 2015, o governo federal soltou o decreto 8.420, que lista exatamente o que é necessário que as empresas façam dentro do que eles chamam de programa de integridade, né? Então, o decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12.846, no âmbito da administração pública federal. Tá? O que significa isso? Tudo que está em preto são aplicáveis, são quesitos ou requisitos que a CGU, que é o regulador, né, a Controladoria Geral da União, entende que todas as empresas, independente da natureza, independente do tamanho, independente do setor de atuação, todas elas têm que ter no seu dia a dia. Então, estamos falando do quê? Comprometimento da alta direção, ou seja, os donos têm que estar comprometidos com a prática íntegra dos negócios e com a ética nas operações. Padrões de conduta internos aplicáveis a todos. Então, todo mundo tem que ter, que seja um código de conduta, onde todos os funcionários, seja 5 funcionários, seja 5.000 funcionários, eles seguem o mesmo padrão de conduta, né? Então, esse código tem que estar escrito e tem que estar divulgado de conhecimento de todos, né? O código de ética específico, que é o que eu estava mencionando. Então, você tem os padrões de conduta e isso refletido dentro de um código de ética. Políticas de integridade internas, então, como que a gente contrata serviços, como que a gente paga, como que a gente recolhe os impostos, como que a gente recebe fiscalização. Todas essas operações que, de certa forma, envolvem o contato com o setor público, e não limitadas a elas somente, mas situações onde vocês entendem que a integridade tem que ser reforçada, é importante criar padrões ou políticas de integridade interna. Uma política anticorrupção, uma política de conflito de interesses, uma política contra a lavagem de dinheiro, políticas que tratam do ambiente de ética. É isso que o CGU espera. Controles internos sobre demonstrações financeiras, então, puxa, eu estou pagando X reais para os Correios. Por que eu estou pagando X reais por correio? Quanto que custou? Quem que fez o pedido? Para transportar o quê? Você precisa ter um registro interno bastante detalhado e fidedigno daquela transação. E é isso que a gente está falando sobre controles internos de demonstração financeira. Aquilo vai para o balanço no final do dia. E no balanço, ele está bem contabilizado? Está contabilizado conforme leis contábeis, conforme
regras, enfim, todas essas preocupações você tem que ter na hora que você está tratando do tracking de todas as suas operações, o rastreio de todas as suas operações. Procedimentos específicos para prevenir fraudes. Então, alçadas de aprovação, realização de, implementação de controles internos, algumas coisas, alguns aspectos específicos por transação, por exemplo, se eu faço doação, eu preciso ter um terceiro aprovador, eu preciso ter uma política de doação, patrocínios, ou eventualmente se eu estou dando brindes, presentes para agentes do governo, que regra eu sigo, enfim, você precisa ter procedimentos específicos para prevenir desvios dentro da sua operação. Formalização de medidas disciplinares, esse é um item importante. Por quê? O que o governo entende? Você fazer todo o preventivo é fundamental, mas a partir do momento que você detecta alguma coisa, você tem que tratar e você tem que dar exemplo. Então, você tem que ter medida disciplinadora implementada dentro de casa, né? Então, você tem que ter uma regra em função do dolo, da gravidade e o tipo de sanção, o tipo de medida disciplinar você vai tomar. Essa política precisa estar formalizada também. Treinamentos periódicos para todos os funcionários. O que é corrupção? Como combater a corrupção? O que a gente espera de vocês? Enfim, como divulgar, né? Então, por exemplo, um canal de denúncia ou um hotline ou um e-mail específico. Como que você divulga? Como que você denuncia? Registros contábeis fidedignos, eu pulei, desculpa. Transparência nas doações, principalmente para quem faz doação política. Agora no Brasil as empresas não podem, estão proibidas de fazer doação política, mas enfim, até então, quando o decreto foi regulamentado, isso ainda era permitido, existia uma demanda muito forte por essa transparência, e aí sim os registros fidedignos da contabilidade, que vai muito em linha com o que eu falei lá em cima, né? O lançamento contábil tem que ter um tracking de informação real, né, e acurada. Além disso, a CGU ela espera o processo para interrupção e desvio de desvios e remediação. Então, você identificou uma irregularidade, você trata, você pune e você cessa. Você cria algum controle ou algum procedimento novo para que aquela causa, né, ou aquela falha que foi observada não aconteça novamente. Isso tudo precisa ficar documentado. Documentado como? No relatório de perfil, que é muito o que a sua empresa faz, que setor que ela atua, qual que é o seu tamanho, quantos funcionários, qual é o seu faturamento, ou seja, seu perfil de negócio, e a existência do relatório de conformidade, do programa de integridade. Então, o que eu fiz? Meu risk assessment levantou esses pontos de fragilidade, esses foram os controles que eu identifiquei e implementei, esse é o resultado do meu monitoramento contínuo, identifiquei um desvio, disciplinei, sancionei e corrigi. Então, o seu programa anual resumido num relatório, que é o chamado de relatório de conformidade do programa de integridade. O que está em cinza claro, são aspectos adicionais para empresas médias e grandes. Então, eu vou passar rapidamente, para a gente não perder muito tempo, o que além as empresas médias e grandes têm que cobrir? Padrões de conduta estendido a terceiros, código de ética estendido a terceiros, política de integridade estendida a terceiros, canais de denúncia para funcionários e terceiros, independência, estrutura e autoridade do programa, análises periódicas de riscos e adaptações ao programa, due diligência de anticorrupção de terceiros, due diligência durante processos de fusão e aquisição e monitoramento contínuo do programa de integridade. Você vê que eles têm um foco muito grande com terceiros, por quê? Porque as grandes empresas, elas entendem que elas conseguem cobrir com certa tranquilidade tudo que é preto. Dá trabalho? Dá, mas é plausível. Mas o que se aplica, por exemplo, terceiros, que não é a gestão deles, e que eles não têm poder, é o que sempre traz maior preocupação. E, querendo ou não, a lei trata o envolvimento de terceiros como sendo responsabilidade do contratante. Então, se o terceiro, em nome de vocês,
fizer uma operação irregular, uma operação de corrupção, se você apurou o benefício, você vai ser penalizado, sabendo ou não. Por isso que o programa de terceiros é tão forte para as grandes empresas. Tá? E aí eu trago... Oi. Só uma pergunta que a gente recebeu, se você poderia explicar o que seria o relatório de perfil. Para exemplificar? Isso, explicar o que é o relatório de perfil. O relatório de perfil, ele é como se fosse um raio-x da sua empresa. A CGU, ela quer, antes de avaliar o seu programa de conformidade, ela quer saber quem é você. Então, qual que é o seu principal negócio, quais são os seus principais produtos, qual que é o seu faturamento, quantos funcionários você tem, você emprega, quais são os seus principais clientes, qual é a sua missão, sua visão, e suas metas de negócio, enfim, é um raio-x da sua empresa. Dentro do site da CGU, vocês podem até colocar no próprio Google, relatório de perfil CGU, e ele vai te trazer um checklist de todas as informações que eles acham importantes você incluir nesse relatório. Veja, esses relatórios, tanto de perfil quanto de conformidade, vocês vão precisar gerar caso sejam solicitados, tá? Não é algo que precisa estar pronto todo ano esperando uma fiscalização. O processo de combate à corrupção pela CGU ou pela CGEs dos estados, ela começa a partir de uma denúncia, tá? Então, não é que nem, por exemplo, uma fiscalização trabalhista que chega lá um fiscal e querendo ver todos os seus relatórios de ponto de funcionário. Aqui é diferente, então precisa ter uma denúncia para que eles venham, então, à sua empresa, conhecer seu programa de integridade e ver o que você está fazendo, para entender o contexto, então, da denúncia. Mas é importante que vocês já conheçam esses relatórios, que vocês façam um primeiro esforço, um primeiro exercício de como elaborar ele, porque uma vez que a demanda chega, você tem que responder rápido, tá? Tem que ser de bate-pronto. Então, quanto mais confortável você tiver com esses relatórios, melhor, né? Mais rápido você atende a fiscalização. Aí, dando continuidade aqui, como fazer, então, a avaliação dos riscos? Fazendo um parênteses antes de a gente entrar, a avaliação de riscos é a primeira etapa do programa de integridade. Você não vai montar nada sem conhecer o seu cenário de riscos, tá? Então, quando você começa a trabalhar com o programa de integridade de combate à corrupção, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Quais são os meus riscos e onde eu estou mais frágil? E aí, como é que eu faço isso? Eu trouxe até uma bibliografia, o Pacto Global da ONU, ele divulgou 2 anos atrás esse guia, chama Guia de Avaliação de Riscos de Corrupção. E ele foi elaborado com o propósito, né, de ser um guia prático de como fazer essa avaliação, né? Então, ele te ajuda a definir o escopo, a definir as metodologias de levantamento de informação, a documentação desse trabalho, enfim, e como que você analisa os seus principais riscos, tá? Além disso, ele traz também os mecanismos de monitoramento e controle. Então, como que você vai monitorar esses riscos? Como que você vai mitigar esses riscos? Ele traz uma série de sugestões. E aí fica a dica para quem quiser conhecer, está no próprio site do Pacto Global do Brasil, está em português, é de fácil leitura, para consulta de vocês. Existem outras bibliografias também bastante interessantes que podem ser consideradas e eu sugiro que olhem o máximo possível para poder fazer esse trabalho bem feitinho, tá? O que o guia traz em linhas gerais? Ele traz 6 etapas para avaliação de riscos. Eu não vou passar elas muito no detalhe, porque vocês vão ter um segundo webcast mais à frente com o detalhamento disso aqui. Mas, em linhas gerais, você tem que estabelecer o processo, ou seja, entender o que é o objetivo desse meu programa, por que eu quero levantar os riscos de corrupção, né? E fazer um planejamento. Como é que eu vou trabalhar isso, com quem que eu vou falar, quais são as pessoas que vão participar comigo e como é que eu vou documentar isso. Além disso, eu tenho que partir de um princípio de tolerância. Eu tenho tolerância zero ou eu tenho tolerância à corrupção, né? Então, você tem que dar o seu patamar de tolerância já de largada.
Aí você parte para o trabalho de identificação dos riscos, que é a coleta de dados, a identificação dos fatores e riscos de corrupção e a documentação disso. Então, coleta de dados você pode fazer por meio de entrevista com o seu pessoal. Puxa, você conversa com um funcionário público, você conversa com alguma desses órgãos públicos, por quê? Né? Qual que é o objetivo dessa comunicação? O que, que a gente faz? Por que, que a gente depende do setor público nisso, nisso e naquilo? Né? E aí você pode fazer pesquisa também dentro do seu setor, concorrentes, você pode, de repente, fazer um trabalho junto, né, setorial, para poder entender onde estão as fragilidades vamos dizer, da indústria, ou do próprio setor que vocês estão trabalhando. Além de ver região, você tem também análise da geografia, da cidade, algumas coisas, alguns aspectos adicionais que contam na hora que você está fazendo essa coleta. E aí, então, a identificação dos riscos. O que eu digo? O mais importante é você conhecer seus pontos de contato com o setor público. Seja na área de compra, seja na área de venda, seja no atendimento à fiscalização, seja na obtenção de licenças de operação. São N interações que qualquer empresa tem com o governo. Você não precisa licitar para ter interação com o governo. O fato de você ser uma empresa, você já opera com o governo em várias frentes. Identifique-as todas. O governo espera, a CGU espera que você tenha conhecimento de todas elas, para que você faça a avaliação de risco dessas interações. E aí você vai trabalhar no controle daquelas que são mais frágeis para você, que você identificar nesse trabalho de avaliação. A partir do momento que você identificou esses riscos, você classifica. Então, puxa, eu tenho 5, 6 interações com o governo, mas 2 delas me preocupam mais. Eu recebo muita fiscalização tributária aqui, e eu não sei o que acontece, porque eu nunca tomei multa, ou eu tomo multa sempre, né? Ou, puxa, eu tenho pendência com licença ambiental, licença de operação, alvará, corpo de bombeiros, enfim. Você levanta essas interações e você classifica aquelas que te trazem maior medo. Vamos dizer assim, aquelas que não te deixam dormir à noite são essas que você vai ter que trabalhar com mais afinco, tá? Então, você analisa uma série de fatores, a natureza da transação, incidentes anteriores, complexidade, número de pessoas envolvidas. Aí você faz a análise do impacto, muito impacto, vou perder muito dinheiro, se isso acontecer, envolve administração, envolve pagamento de dinheiro, enfim, uma série de questionamentos. E aí você classifica esses riscos entre alto, médio e baixo, tá? Você vai trabalhar de forma mais presente naqueles riscos classificados como altos, tá? A partir do momento que você tem esses riscos altos, você vai criar mecanismos de controle, tá? Para mitigação. E aí você tem uma série de sugestões que o guia traz para fazer essa identificação dos controles e a implementação daqueles que não tenha dentro de casa, tá? Além disso, existem uma série de bibliografias que você pode consultar de métricas ou de atividades de controle para o combate à corrupção. Está tudo referenciado dentro do guia. Na sequência, você classifica o risco residual. Então, puxa, eu tinha um risco inerente que era alto, mas eu apliquei controles, eu implementei controles. Então, meu risco residual agora é médio. Puxa, então eu não preciso mais fazer aquela ação imediata, né, de urgência para reduzir o risco. Mas o risco continua médio, então eu vou precisar monitorar. E aí você cria um mecanismo de gestão desses riscos, com base, então, no resultado do risco residual, entre alto, médio e residual, tá? Também está bastante detalhadinho. Oi? Desculpa interromper, só para avisar que você tem 5 minutos, se conseguir terminar nesse tempo. Eu tô acabando. Tô acabando. E aí, por fim, você desenvolve o plano de ação. Então, puxa, você viu que você tem um risco residual médio, você ainda precisa ter uma iniciativa de monitoramento, então você cria um plano de ação, define o responsável, define o que vai ser feito e de quanto em quanto tempo você vai monitorar aquilo, tá? Porque é isso que faz o seu programa de integridade funcionar. É a execução dos planos de ação e de monitoramento dos riscos que forem classificados como altos e médios, ok? Em linhas gerais, esse é o processo. São 6 grandes etapas.
Tem muito detalhamento, tem muita fonte de informação e de pesquisa que vocês podem consultar, que vale muito a pena a leitura, é extremamente interessante e é um tema bastante atual, né? Vamos dizer que não falta bibliografia a respeito disso, ok? Além disso, a gente trouxe alguns exemplos práticos de situações que eu chamo de piores práticas de mercado, mas que, vamos dizer, no histórico de consultoria, a gente acaba pegando, fazendo trabalho junto a clientes. Então, pagamentos e registros contábeis, por exemplo, pagamentos não usuais, ou você paga uma taxa de sucesso quando aquele camarada não teve sucesso. No caso de pagamento de refeições, viagens, entretenimento, você pega muito desvio em, como é que fala, em comprovação das despesas, né? Pagamento de refeição para agente público que não pode, despesas não autorizadas no cartão corporativo, né? Aquelas despesas que você, enfim, não sabe por que foram gastas. Brindes e presentes, você fica dando presente para agente público, hoje não pode mais, né? Você tem regras específicas para fazer isso. Envolvimento de terceiros, por que paga esse camarada em dinheiro e todos os outros eu pago com transferência eletrônica? Então, o que tem de diferente? Doações e patrocínios tem que ter uma atenção muito grande, porque geralmente é nessas contas e nessas rúbricas que você acaba tendo uma propina encoberta, né? Então, você tem que olhar patrocínio sem aprovação, doações em entidades ou que não existem, ou que ninguém conhece, ou que já tem um histórico de corrupção. Contribuições a campanhas eleitorais, existia no passado, agora, enfim, vai reduzir porque é proibido. Processos de fusão e aquisição, sempre olhar e fazer um due diligence da empresa que está sendo adquirida, porque você herda o passivo automaticamente, tá? As denúncias que vêm de canal de denúncia, é sempre importante ver, monitorar, elas trazem uma série de indicadores. Relacionamento com o sindicato não é agente público, mas é um terceiro que te representa no órgão público, extremamente sensível, tem que monitorar, não pode participar sozinho, tem que ter um apoio legal, com um advogado, para você não correr risco de se comprometer indevidamente, tá? Enfim, e outros exemplos que estão aí para conhecimento de vocês. Em linhas gerais, era isso que eu queria dizer. Todo mundo tem uma operação com órgão público. Todo mundo hoje, seja pequena, média, microempresa, tem envolvimento, tem operação com o governo, né? Muitas vezes, quando você fala com essas pessoas, você fala, não, mas eu não licito com o governo, então não tenho que me preocupar com essa lei. Puxa, mas não é só a licitação. É tudo, toda e qualquer interação. Então, é importante que você mapeie todas elas que existem, documente, identifique quais delas você tem a maior fragilidade, em cima delas que você vai agir. É isso que a gente fala que é importante em termos de risk assessment, tá? Conheça o seu negócio, conheça seus pontos de interação e integração com o governo e conheça suas fragilidades. Só assim você vai conseguir fazer um programa de integridade eficiente e eficaz para o seu tamanho e para a sua natureza de negócios. Ok? Obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que a gente ainda tem uns 2 minutinhos. Tá, tem uma pergunta, Camila. Se você recomenda, sugere contratar um profissional para elaborar o programa de integridade da empresa? Depende muito vamos dizer, da sua operação. Se você tem uma operação que tem vamos dizer, uma dependência bastante grande, ou envolvimento bastante grande com o governo, você não necessariamente precisa contratar uma pessoa, mas você poderia contar com uma revisão de qualidade terceira, para ter certeza que você fez um bom trabalho. Agora depende muito também do seu, como é que fala? Mão de obra disponível. Se você tem gente para fazer isso dentro de casa, faça. Se não, contrate alguém para te ajudar. É super importante. Tá? De qualquer maneira, tenha uma opinião especializada. Seja do setor, seja uma pessoa, um consultor independente, para fazer essa análise de qualidade e te dizer, olha, putz, seu programa está legal. Olha, não, seu programa está faltando isso aqui. Se fizer isso aqui, vai estar perfeito. Coisa e tal. Entendeu? Tá ótimo, Camila. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Não tem mais. Eu que agradeço.
E eventualmente, se surgir alguma pergunta, como você tem que sair, a gente vai mandar por e-mail para você, para que seja respondido por e-mail, tá bom? Tá ótimo, respondo com prazer. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Então, Tchau, tchau. a gente vai chamar a Roberta, que é da Staples. Pode vir. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite da Alliance for Integrity e também do Pacto Global. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que é tão importante. A Camila já reforçou vários aspectos que são muito relevantes para a análise de risco e nós vamos falar um pouquinho do risco com relação à corrupção propriamente dita, né? Como treinadora do DEF, de empresa para empresa, nós vamos tentar forçar aqui alguns exemplos mais relativos à corrupção, para que a gente possa ter uma visão de quais são os riscos que as empresas elas sofrem, né? Muitas empresas vêm até nós nos treinamentos e acabam mencionando que não conseguem visualizar o risco até quando a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Então, as empresas acreditam que elas estão, de certa forma, blindadas com relação à corrupção. Então, quando nós começamos a tratar do tema e avaliar as questões, a gente começa a perceber que realmente os riscos existem, né? Como a Camila mencionou, e esse número ele é extremamente relevante, a gente não pode perder de vista, o custo atual, né, da corrupção envolve aí 1,5 trilhão, né, muito dinheiro. E as empresas, elas têm que avaliar esse risco e elas têm que fazer um trabalho para minimizar esse impacto na sua operação, né? Então, quando a gente fala de análise de risco, a gente tem que analisar quais são as características das empresas. Então, cada empresa, ela vai ter riscos diferentes de acordo com as suas características, com o seu tamanho, né? Onde ela está localizada, quais são esses modelos de negócio e essas operações internas do negócio que ela pratica. Por esse motivo, que a gente costuma sempre dizer nos treinamentos, e a Camila mencionou isso muito bem na apresentação dela, que não existe um único programa anticorrupção que seja aplicável para todos os negócios. Então, não adianta você copiar qual é o modelo de um programa, de uma empresa e tentar adaptar para a sua empresa. Você tem que analisar quais são os riscos inerentes à tua atividade, né? E a base para implementar e melhorar esse programa continuamente é a análise dos seus riscos, a avaliação de quais são os seus riscos de corrupção. Isso é muito importante. E é importante a gente ressaltar também que os riscos, eles não são negativos, né? As empresas costumam não se preparar com relação aos riscos, porque elas entendem que levantando, fazendo esse mapeamento, vai dar uma percepção negativa ou uma especulação negativa com relação à sua atividade. Mas isso não é verdade, né? Sem avaliar esses riscos, não é possível combater a corrupção de uma maneira efetiva. Você precisa entender quais os riscos que a sua empresa ela possui para que você possa combater efetivamente a corrupção. Esses riscos, eles não estão relacionados com situações negativas, como nós dissemos, né? Os riscos, eles são necessários para que você possa antever situações que mais para frente, no futuro, eles vão gerar um impacto muito negativo sobre a atividade e sobre as metas da empresa. Então, você imagina que uma empresa está fazendo toda uma reestruturação, são anos de crise, né? Nós viemos num cenário de anos de crise, e ela é surpreendida com um risco que ela não previa. Então, vai por água abaixo todo aquele esforço que a empresa está fazendo. Por isso que o risco, ele não é negativo, né? Ele só é negativo quando ele não é considerado, quando ele não é avaliado adequadamente.
Quando a gente fala também de riscos, nós temos que entender quais são os fatores em que essa empresa está inserida, tanto com relação a país, quanto a relação à indústria, o segmento, quais são os seus processos e quem são os seus parceiros comerciais, né? Falando de país, a gente deve se avaliar qual é o país que ela está inserida e qual que é a legislação local. O índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, ele auxilia nessa análise com relação ao país. Então, para aqueles que não conhecem, a Camila... Muted. Fator importante. Muted. Unmuted. Me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Eu cliquei sem querer aqui. Então, o mapa da corrupção, como nós mencionamos, ele é um fator muito importante para que a gente possa avaliar, né, o índice de percepção em cada país, né, em cada país em que esse negócio está inserido. Deve-se avaliar quais são as leis, qual é a situação dos meios de comunicação. Todo esse cenário, ele é muito relevante para essa análise dos riscos, né? Com relação ao segmento ou à indústria desse negócio. O índice de fontes de suborno da Transparência Internacional também auxilia nessa investigação. Deve-se analisar quais são os contratos, quais são os projetos complexos e que são feitos a longo prazo e quais são as regulamentações que esse segmento está inserido e ele está sujeito, né? Com relação aos processos e transações, precisa se avaliar as vendas, o processo de compras, como é esse processo de logística, também a contribuição, né, de doações filantrópicas, de patrocínio, como a Camila mencionou, as contribuições, né, para partidos políticos, elas não são mais possíveis. E se há pressão pelos prazos, né, por que isso é um fator de risco para as empresas? Porque quanto maior pressão para cumprimento de prazos, tanto em processos de compras, quanto em processos de entregas, em grandes projetos, maior é a tendência daquele funcionário a praticar determinado ato. Então, isso é muito relevante também para ser apurado na análise de risco. E tem que se analisar quais são seus parceiros comerciais. Então, se tem interação com funcionários públicos, isso deve ser mapeado. Camila falou bastante sobre isso na apresentação. Se você usa intermediários, né, na operação, se usam agentes, se existem joint ventures, né, qual é o objeto dessas parcerias, consultores que são contratados, então qual é o objeto de prestação de serviço desses consultores, como nós vimos aí em vários escândalos esse ano, muitos escândalos de corrupção foram descobertos através de pacotes de consultorias. Quais são os fornecedores? Então, todo esse mapeamento deve ser feito com relação à sua atividade, né? E ainda falando na identificação de riscos, deve-se avaliar os riscos por transações e os riscos por atividades. Quando nós falamos de riscos por transações, é preciso investigar, né, se a tua empresa faz pagamentos com dinheiro, como são tratados os presentes, os funcionários podem presentear, podem receber presentes. Isso parece simples, mas é uma fonte aí de corrupção que deve ser analisada. Como são tratadas as viagens, como é dada hospitalidade e entretenimento. Então, os funcionários podem presentear e ser presenteados com convites e ingressos para jogos caros e eventos caros. Isso deve ser avaliado. Como são feitos os patrocínios e subvenções e doações filantrópicas, as contribuições para partidos políticos, como Camila disse, que agora já estão
né, devidamente tratadas pela legislação, como são feitos descontos e reembolsos, né? Então, tudo isso você tem que avaliar nas transações internas da empresa. Mais para frente, nós vamos trazer um exemplo de um mapa que pode se avaliar isso mais facilmente. Como eu disse, muitas empresas acreditam que não existem riscos nas suas transações ou que elas estão certamente longe, né, de riscos de corrupção. Mas quando começa a avaliar tópico por tópico, começa a aparecer esses pontos que devem ser olhados com maior cautela. Então, os riscos por atividades. Como são feitas as vendas, tem interação com agentes públicos, né? São vendas para governo, não são vendas para governo, a alfândega. Eu vou interromper só para ler uma pergunta. Tem algumas dúvidas, minha empresa não é pública, existe necessidade de ter um programa de integridade? Somos prestadores de serviços contábeis, somos corresponsáveis por uma situação de corrupção do meu cliente? Excelente pergunta, né? Porque a gente pensa que só as empresas que são públicas ou que têm interação direta com o poder público, elas estão suscetíveis à corrupção. Sim, você tem uma empresa de prestação de serviço contábil e você vai agir em nome de alguém. Então, você vai agir em nome do seu cliente para fazer alguma interação, quer com o poder público, se você submete aí um imposto a ser pago, se você faz essa intermediação entre a tua empresa e um órgão público, ou simplesmente entre ele e entre ele próprio, né, na iniciativa privada. Você precisa fazer análise de riscos internos, porque ainda que você não tenha uma interação direta com o poder público, você pode ter, por exemplo, pagamentos em dinheiro, você pode ter um desvio interno dentro da sua contabilidade para formar um caixa 2, por exemplo, ou você pode estar recebendo algum tipo de incentivo através de presente, um convite de um funcionário público, ou você pode, numa visita, por exemplo, de um funcionário público, receber uma oferta para tentar fazer a coisa mais fácil. Então, é muito importante que você mapeie a sua atividade para que você entenda quais são os seus riscos e como seus funcionários deveriam se comportar com relação ao funcionário público. Com relação ao seu cliente, né, respondendo a sua pergunta propriamente dita da iniciativa privada, se esse cliente estiver usando algum tipo de informação ou manipulação de informação para praticar um ato, se você conceder a ele instrumentos para que ele pratique algum ato baseado nas informações que você deu, seria muito importante que nesse contrato de prestação de serviço entre você e ele, você se resguardasse. Então, das informações que você presta enquanto contabilidade, né, da transparência daqueles números que você está prestando e da isenção que você tem que ter de qualquer informação que não seja verídica. Porque pode ser que você esteja produzindo, como contabilidade, algum reporte baseado em números que não são corretos. Então, seria muito importante você, no seu contrato de prestação de serviço, se cercar desse cuidado, né, de receber as informações, de não responder por números que não sejam adequados e corretos. Então, seria muito importante. É boa a tua pergunta, porque muitas empresas acreditam que elas não tenham qualquer relação com atos de corrupção ou elas estejam totalmente blindadas, né, de risco de corrupção. E aí, voltando aqui com relação à atividade, você tem que avaliar se a tua empresa faz atividades que dependam de alfândega, se existe um lobby com relação à atividade praticada, então vai sair uma lei no governo que vai interferir na atividade da sua empresa, se existe uma atividade de lobby para que isso não seja levado adiante ou seja levado adiante para beneficiar a empresa,
quais são as licenças e autorizações que o seu negócio está sujeito, quais são os impostos que o seu negócio está sujeito, se existem disputas legais com relação ao negócio em si, né? Então, todas essas questões, as joint ventures, como nós falamos, as aquisições, etc., elas devem ser relacionadas. Respondendo ainda a uma outra pergunta aqui que chegou agora. Minha empresa é responsável pela conduta de não conformidade por uma subcontratação que meu fornecedor faça para prestar o serviço. Como prevenir esta situação? Então, vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta, né? Subcontratação que meu fornecedor faz. Então, com relação à subcontratação, é muito importante que isso esteja claro no contrato. Se será possível subcontratar a uma empresa para prestar parte do escopo daquele contrato. Então, parte do objeto. Então, é o contrato X, a empresa X subcontrata para Y. Então, hoje, eu vou ter um risco, porque eu não sei como o Y ele vai atuar em meu nome. Então, é muito importante que o contrato preveja isso e que o subcontratante ele tenha as mesmas obrigações. Então, eu tenho um código de conduta. O subcontratante, ele tem que agir de acordo com o código de conduta do contratado. Então, a empresa que foi contratada, ela vai responder por um padrão de condutas. E o subcontratado, ele deve responder também, sob pena, né, de ser aplicada uma multa, sob pena de não receber pelo trabalho executado. Então, essa é a preocupação que você tem que ter. No contrato, ele tem que vedar a subcontratação, ou autorizando a subcontratação, ele deve estipular claramente quais são os deveres do subcontratado. Ainda falando do processo de identificação dos riscos, existe a possibilidade, né, como a Camila falou, de trabalhar internamente para levantar esses riscos. Como eu vou começar esse processo na minha empresa, né? Então, eu posso, por exemplo, não contando com uma empresa externa para fazer essa análise, né? Eu mesmo iniciando lá no meu negócio, pensando aí em pequenas e médias empresas, eu mesmo analisando o meu negócio, eu posso fazer uma investigação na internet, quais são as obrigações legais que eu estou sujeita. Eu posso começar a conversar com os meus funcionários, e nós mencionamos isso no primeiro módulo, fazendo entrevistas. Então, avaliar, nós fazemos pagamentos em dinheiro, existem pressões para atingir resultados, fazendo entrevistas com os funcionários é uma forma muito interessante de começar a entender quais são os riscos. Pesquisas e autoavaliações, então, eu vou avaliar internamente, né, com todos os outros fatores que nós já expusemos aqui, onde eu estou inserido, quais são os meus riscos com relação à atividade, fazendo sessões de grupo. É bem interessante o trabalho de grupos multidisciplinares. Então, você pegar na tua empresa uma pessoa de cada área. E aí, não importa se é uma empresa de menor porte, porque você consegue pegar, por exemplo, uma empresa uma pessoa do financeiro com uma pessoa de outra área, e eles trocarem informações e começarem a avaliar e discutir quais são os riscos realmente que essa empresa tem. Olha, fizemos um pagamento assim, ou essas perguntas que foram feitas agora pelos ouvintes, tem um contrato desta forma, olha, podemos ter um risco aqui com o subcontrato, um subcontratado. Uma empresa maior, você pode pegar aí funcionários de cada departamento e colocar essas pessoas, né, em sessões de grupo para elas discutirem. Olha, aconteceu isso em tal situação, pode ser um risco, vai haver uma pressão para a gente cumprir um determinado processo de importação, quanto tempo temos que ter de antecedência para que isso seja feito da forma correta. Avaliar com consultores externos também, que é uma das perguntas que foi feita para a Camila. É interessante, se é possível, né? Então, e até relatórios de auditoria interna para empresas que têm esses processos.
você tem que analisar também quais são os fatores de riscos externos, né? Como nós falamos, entender onde você está situado, qual o seu segmento, quais são as transações que o seu negócio pratica, os processos, os terceiros e atividade. E os fatores de risco internos, eles são muito, muito importantes para você avaliar esse mapeamento, para você avaliar o teu mapeamento de risco. A falta de envolvimento da alta direção, então, a Camila falou que é muito importante que as empresas, a diretoria, né, o presidente das empresas, o dono do negócio, que eles estejam de fato envolvidos e comprometidos. Empresas em que não há esse envolvimento, o risco é maior. Então, fatores relacionados com a tomada de decisão por parte dos funcionários, né? Os funcionários têm poder total de decisão sem comunicar a alta direção da empresa. Então, não tem política e procedimento para nada. Então, nós falamos de pagamentos em dinheiro, nós falamos de brindes, então não há definição clara de como isso funciona dentro da empresa. Também é um fator de risco interno, né? Não tem apoio, interno para isso, nem canal de relato. Então, se eu souber de alguma coisa errada, eu não consigo reportar isso para ninguém. Os programas de incentivos divergentes. Então, por exemplo, eu forço muito um lado, a pressão por vendas, e eu também forço a pressão por compras. Então, quanto mais há pressão nesse negócio, mais é possível o risco daquele funcionário se corromper de alguma forma, principalmente em programas em que tenha em empresas que tenham relacionamento com o governo. Então, os processos de importação serem muito pressionados pela direção, ou que as comissões elas serão muito grandes com relação a fechamento de contratos com o governo. São fatores de riscos internos também. Informalidade nas relações laborais e contratuais. Então, isso tudo é muito informal, né? A pergunta que eu respondi agora há pouco. Se não tem um contrato e aí permite essa subcontratação, ou eu posso contratar qualquer pessoa para dentro da minha atividade sem qualquer formalismo. Então, esses são fatores de riscos internos também. E falando propriamente, né, da avaliação em si, você deve analisar qual é a probabilidade disso acontecer e qual é o impacto que esse fato vai causar na tua atividade. E aí você tem o risco. Então, isso tudo parece muito difícil da gente visualizar, mas quando a gente começa a colocar na prática, e o mapa do próximo slide vocês vão conseguir visualizar, fica mais fácil da gente enxergar, né? Então, você tem que avaliar a probabilidade de um risco se tornar realidade. Então, a gente falou do caso, né, que foi me perguntado agora há pouco, da subcontratação. É possível, na minha atividade, ter um subcontratante no processo? Então, o meu contrato disciplina isso? Se o meu contrato não fala nada, existe a possibilidade disso acontecer, porque se o meu contrato tem uma cláusula específica que veda a subcontratação, está mais fácil de não acontecer. Então, se houver a subcontratação, é uma infração contratual. Agora, se o meu contrato não fala nada, existe uma probabilidade disso acontecer. Então, para eu analisar a probabilidade, eu preciso entender qual é a natureza ou transação desse processo, né? A interação com funcionários públicos, por exemplo. Tem interação com funcionário público? Então, tem que avaliar qual a probabilidade, né, desse risco se tornar realidade. Experiências anteriores. Eu já tive na minha atividade situações em que este risco aconteceu. Então, eu vou levar em consideração isso na probabilidade dele acontecer novamente. Já existem incidentes de corrupção no segmento, né, que eu estou inserido. Então, eu preciso avaliar a probabilidade desse risco e o grau de corrupção no país. Então, eu estou celebrando negócios com um país que está classificado com alto índice de corrupção. Eu tenho maior probabilidade desse risco de corrupção acontecer. E quando a gente avalia a probabilidade, e a gente tem que entender qual é o impacto potencial de que ele aconteça. Então, assim que eu tiver um problema, né, com a corrupção,
como ele vai afetar a minha atividade? Existe uma sanção legal para esse problema específico? Então, vai ter uma aplicação de multa que ela vai ser extremamente onerosa para o meu negócio, né? Quanto vai afetar isso? Sanções comerciais, então, eu vou ser incluído no cadastro da SEIS, como a Camila explicou no outro módulo, né? E aí eu vou ficar impedido de licitar com o poder público, isso é muito relevante para a minha atividade. Se eu vendo para o governo, eu não posso mais licitar. Então, é um impacto muito grande para a minha atividade, né? E algumas sanções em termos de reputação. Então, eu tenho uma atividade e eu comercializo com grandes empresas e se eu tiver o meu nome vinculado de alguma forma com um ato de corrupção, essas empresas vão deixar de me contratar, mesmo sem ser empresas públicas, entre iniciativa privada, porque essa empresa não quer contratar comigo porque eu estou envolvido aí, a minha reputação ela foi atingida por um escândalo de corrupção. Então, esse é o impacto potencial que a gente tem que avaliar. Então, quando a gente entende qual é a probabilidade de acontecer um determinado risco de corrupção e o impacto potencial disso, nós temos o risco inerente. Então, o risco inerente, ele representaria o nível geral de risco em cada situação. Quando a gente passar para o mapa do próximo slide, fica mais fácil da gente entender. Então, quando a gente classifica que o impacto potencial, né? Então, isso, se acontecer, o impacto é uma multa que não vai me afetar tanto e a probabilidade de ocorrência, ela é pequena. Então, tá aqui na zona verde, ele é um índice baixo, né? Quando eu começo a avaliar que a probabilidade de ocorrência ela já passa aí para a média e o impacto potencial, por exemplo, também pode me afetar, porque as multas já são maiores, ou pode ter uma inserção na SEIS, por exemplo, eu posso ficar impedido de licitar. Então, eu já tenho um risco médio, eu tenho que prestar atenção nesse risco. Agora, quando eu estou falando de uma probabilidade de ocorrência certa, então eu estou inserido num segmento que eu sei que tem corrupção. Por exemplo, eu preciso de alvarás de funcionamento e eu sei que esses alvarás nessa determinada região, eles são obtidos, né, por meio de propostas de corrupção, de pagamento de propina para funcionário público. E isso vai ter um potencial impacto muito alto na minha atividade, eu preciso tratar desse risco. Então, eu preciso adotar medidas urgentes para que este risco não aconteça, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar funcionários e aí tem todo um aparato que é preciso fazer para diminuir, para mitigar esse risco. Então, a tabela, ela consegue nos ajudar a enxergar melhor quando eu falo de impacto potencial e probabilidade de ocorrência. E isso é basicamente todo o início do programa de integridade, porque sem o negócio conseguir enxergar quais são os seus riscos, ele não consegue trabalhar em como ele vai treinar os seus funcionários e implementar as suas políticas, né? Então, quando a Camila falou lá no comecinho, que sem um mapa de risco, sem avaliação, não tem programa de integridade, era isso que nós queríamos dizer para vocês. Eu agradeço, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para se tiver alguma dúvida e também vai estar à disposição dúvidas por e-mails, caso a gente precise responder. Agradeço a participação de todos. Roberta, muito obrigada a você pela participação. Também a Camila da Deloitte, acho que foi bastante interessante o nosso debate hoje. A gente trouxe para vocês um vídeo da empresa Radix, que estabeleceu o sistema deles de análise de risco e estão compartilhando com a gente as melhores práticas hoje.